Uma das minhas adaptações preferidas para o cinema é definitivamente o filme Mamma Mia. O longa, estreado em 2008, com atores e atrizes como Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Christine Baranski, é um fenômeno e é um clássico, pelo menos aqui em casa, né? Poderia passar muito tempo listando todas as razões pela qual este é meu filme preferido. Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e neste vídeo nós vamos falar de algumas incoerências que acontecem entre o primeiro e o segundo filme de Mamma Mia. Como já disse na introdução, Mamma Mia é o meu filme preferido, é um dos meus filmes preferidos, e a sequência não fica longe desse meu amor pela franquia, né? Apesar de muitas pessoas não gostarem tanto do segundo filme, né? Porque o primeiro é um grandíssimo clássico e todas as músicas clássicas do ABBA, né? Que é o grupo que tem a linha condutora de toda a história, estão lá no primeiro filme. No segundo, a gente tem músicas mais para quem é fã do ABBA, né? Não é nem tanto da história do musical. Então a gente tem músicas diferentes aqui no segundo filme, atores diferentes do que tivemos no primeiro filme. E o fato da personagem da Meryl Streep ter morrido no segundo filme deixa muita gente um pouco desgostosa com essa continuação. Mas eu sou super apaixonado nos dois filmes. As incoerências acontecem justamente com o lançamento do segundo filme. Muitas coisas deste enredo contradizem o que a gente já sabia lá no primeiro filme. Então nesse vídeo eu vou apontar alguns detalhes que eu observei nos dois filmes, que um vai acabar anulando o outro. Eu nem sei nem por onde começar exatamente, mas vamos começar com questões de datas. No segundo filme a gente começa basicamente a história com um flashback da Donna, que é o personagem da Meryl Streep no primeiro e depois interpretada pela Lily James, né, na sua fase mais jovem. Nesse flashback a gente tem a colação de grau dela, né, na faculdade, o último dia, o discurso e tal, e logo embaixo, logo no começo, para situar no tempo onde a gente estava, a gente percebe que essa cena acontece em 1979. Até aí tudo bem, né? A gente tá contando uma história do passado e tudo mais. E aí, deste ano de 1979, é quando a Donna se gradua, decide sair viajando ao mundo e conhece o Sam, o Harry e o Bill. Até aí tudo bem, isso a gente já sabia lá no primeiro filme, que ela tinha tido um caso com 3 homens na mesma semana e qualquer um deles podia ser o pai da Sophie, a personagem da Amanda Seyfried. Mas devemos lembrar que lá no primeiro filme, a Amanda Seyfried, a personagem da Amanda Seyfried, da Sophie, tinha 20 anos. O que teoricamente, vamos colocar que toda aquela aventura dela entre sair, começar a viajar e conhecer esse pessoal demorasse uns 6 meses, uns 7, enfim, não vamos ser um pouquinho generosos, vamos dar um ano que seja. Então, supondo que todo aquele enredo de encontrar os 3 pais da Sophie aconteceria em 1980, o que colocaria o primeiro filme nos anos 2000. Novamente, até aí tudo certo. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma referência direta, vamos dizer assim, a alguma tecnologia muito de ponta ou alguma coisa que, né, não é os anos 2000. Mas se a gente dá um salto de 5 anos, que é onde se passa a história do segundo filme, nós estaríamos no ano de 2005. Mas a Sophie, por exemplo, tem basicamente um iPhone do ano, que no caso era 2018. Então, tudo bem que nós estamos lidando com um universo fantasioso e completamente paralelo, né? Obviamente que se a gente for ser muito literal, a gente começa a prestar atenção nesses detalhes e ficar um pouco preocupado com isso, né? Mas se o primeiro filme, se toda a história começa em 1979, o segundo filme pelo menos está em 2005 ou 2006. E se ele está em 2005 ou 2006, algumas tecnologias como iPad, o celular da Sophie, enfim, toda essa questão de tecnologia que aqui sim a gente vê muito mais escancarado, ela fica um pouco perdida se a gente coloca numa linha do tempo normal, né? Numa linha do tempo do mundo real. Essa é uma primeira incoerência
que a gente encontra entre uma história e outra. No primeiro filme também, quando a Donna e a Sophie, os personagens da Meryl Streep e da Amanda Seyfried, estão se preparando ali para o casamento da Sophie, a Donna confidencia para Amanda Seyfried que quando ela ficou grávida, a mãe dela não deu nem a opção dela ficar em casa, então ela realmente não tinha para onde ir, e foi teoricamente onde ela começou toda a aventura dela. I didn't have a choice. I couldn't go home. Só que no segundo filme, do jeito que ela saiu da faculdade, ela nunca mais nem viu a mãe. E quando ela ficou grávida, ela já estava fora de casa há muito tempo e não foi uma preocupação se a mãe iria aceitar ou não essa gravidez. Então a gente fica com essas duas informações aí que se conflituam entre essa relação da mãe, da Donna com a sua mãe. E outro detalhe também que acontece no primeiro filme, mas aqui, né, alguém já deu uma teoria aí que dá para engolir. A Donna, quando termina a apresentação de Super Trooper, ela aponta para o céu e fala: tem alguém lá no céu que é contra mim e tenho certeza que é minha mãe. Somebody up there has got it in for me. I bet it's my mother. O que dá a entender que a mãe dela tinha morrido. Aí a gente pode entrar em duas teorias que existem, né? Porque a mãe da Donna não tinha morrido, tanto que ela aparece no segundo filme interpretada por ninguém menos que a Cher. Aí duas teorias que já surgiram e eu já li é que a Donna tinha meio que matado a mãe dela em pensamento por não querer mais relação com ela, por achar que não merecia mais, não merecia mais aquela relação com a mãe. E a outra é quando ela aponta pra cima alguém lá em cima, é que a mãe viajava muito, né? Então ela como se ela estivesse sempre no céu de um lado para outro. Essa dá até para passar, mas também se vocês quiserem entender como uma incongruência entre no filme 1 ela tinha morrido, no segundo ela aparece, a gente pode acrescentar aqui nessa lista. Outra incoerência também é a ordem, a forma como a Donna conhece, né, os nossos três protagonistas. Lá no primeiro filme, a gente tem o famoso diário, né, que a Sophie encontra e descobre essa possibilidade de ter os três pais. E lá ela lê narrado em ordem cronológica, dando datas e tudo mais, entre julho e agosto do ano em questão, que ela conhece o Sam, depois ela conhece o Bill e depois ela conhece o Harry. Sam rode me over to the little island. That's What a night. Bill, August 11th. Harry turned up out of the blue, so I said I'd show him the island. E para cada um deles, ela narra a situação como as coisas aconteceram, né? O Sam levou ela até a ilha, depois na ilha ela já encontrou com o Bill e depois também, já conhecendo a ilha, depois ela trouxe o Harry, enfim. E quando a gente chega no segundo filme, a gente primeiro que muda a ordem, né? O Sam acaba sendo o último e eles já estão na ilha, né? Ninguém levou ninguém na ilha, eles se encontraram na ilha, então não teve essa história de antes de se encontrar, ele foi levar para um lugar especial. O Harry foi o primeiro e ele nem na ilha chegou aí com a Donna, né? Tudo bem que isso aí entra um pouco com uma incongruência dentro do primeiro filme, porque no primeiro filme eles estão cantando Our Last Summer e eles conversam sobre Paris. E né, é como se não tivesse tido essa oportunidade no primeiro filme, e aí eles colocaram Paris no segundo filme, mas aí descombina com o diário que a Donna tinha narrado ali a situação. E a mesma coisa com o Bill, né? Ele ficou ali no meio do caminho, ele ainda é o segundo, vamos dizer assim, mas a ordem, a forma como as coisas acontecem no segundo filme não combina com a descrição do diário lá do primeiro filme. E uma outra incoerência que existe é que a Tonya e a Rosie conhecem o Bill no passado. this is my friend Bill. Hi. It's a pleasure to meet you. I've heard nothing about you. Enquanto lá no primeiro filme, teoricamente, elas só sabiam da existência do Sam e não sabiam da existência do Bill e nem do Harry. I'm not sure that it was him because there were two other guys around the same time. Mas aqui elas conhecem literalmente o Bill e não só de vista, né? Elas têm contato com o Bill, elas sabem que a Donna esteve com o Bill na mesma época que esteve com o Sam. E lá no primeiro filme elas foi revelada a elas apenas quando os três estavam na ilha e a Donna não viu jeito de não contar para as amigas que três possíveis pais da Sophie estavam para o casamento dela. Então existe esse desencontro entre não conheciam no primeiro filme e conheciam pelo menos 2 dos 3 pais aqui no segundo filme. Mas apesar de tudo, nós estamos lidando com um universo fantasioso, né?
porque os personagens secundários, se vocês percebem, eles não envelhecem, né? A banda é a mesma banda dos anos 70, o guardinha é o mesmo guardinha em todos os períodos da história. Então, assim, eu acho que é só engraçado que se for numa linha regular do tempo, a gente apresenta esses problemas. Não só de tempo, mas também de história, né? Aí você pode me dizer, é que no diário ela fantasiou, às vezes ela escreveu depois, eu não lembrava com exatidão. Tudo bem, pode ser uma ideia, né? Mas o fato da Tonya e da Rose terem esquecido da existência do Bill, sendo que a Rose se apaixonou perdidamente pelo Bill, enfim, tem alguma coisa ou outra que a gente tem que só fechar o olho e aproveitar o musical como uma peça de arte, não como uma história coesa, né? Sou super apaixonado pelos dois filmes, mas né, não posso deixar de sentir um pouquinho de incômodo pelo fato de que a história de um filme não completa exatamente ou não concorda com o outro. Existe mais alguma incongruência que vocês já perceberam entre os dois filmes? Me conte aqui nos comentários. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e fiquem por aí para mais conteúdos de cultura pop. Tchau!